Bom dia, Deus abençoe seu dia. Quero meditar com você na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso de número 6 até o verso 14. Vou lendo alguns versículos à medida que a gente vai caminhando nesta mensagem. O apóstolo Paulo estava preso, final da sua vida, provavelmente em Roma ou em Éfeso, não se tem muita certeza. A única certeza que Paulo tem é que ele não sairia vivo do julgamento que estava por vir. Ele disse ao final desta carta: estou sendo oferecido como libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ora, o apóstolo Paulo sabia que o fim da sua vida estava próximo, mas ele não está preocupado com a sua morte, ele se preocupa com o trabalho de Deus. E por isso, esta carta pastoral é escrita para um jovem pastor chamado Timóteo, para que ele seja o substituto de Paulo, para que ele possa continuar o trabalho que Paulo começou. E dessa maneira ele está deixando aqui o seu legado, a sua herança, e tentando incentivar o jovem pastor a assumir sua responsabilidade como obreiro de Deus. Timóteo tinha alguns problemas e por isso Paulo escreve essa carta para ele, para dar a ele a motivação correta e tratar aquelas falhas que estavam ali na vida do jovem pastor. O primeiro problema que Timóteo tinha era o fato dele ter deixado esfriar, esmorecer o seu oficialato, o seu ministério pastoral. Por isso, Paulo diz no verso 6, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo, ainda novo, foi colocado como pastor no ministério. Houve uma imposição de mãos de Paulo sobre a vida dele, ordenando-o para o sagrado ministério. Mas com o passar do tempo, por motivos os mais variados, o seu dom esfriou. E a gente vê que Paulo está falando de um Timóteo que ainda está no ministério, porém, ele faz um trabalho muito frio, um trabalho que foi esmorecendo com o tempo. Aliás, o Senhor Jesus disse que isso era algo que se tornaria comum na vida da cristandade, na vida do seu povo, quando estivesse se aproximando o tempo do seu retorno. Ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará no coração de quase todos. Por isso a gente precisa ter esta preocupação e ao mesmo tempo autoanálise em relação ao trabalho que desenvolvemos e a nossa vida cristã. Não podemos esfriar, esmorecer, não podemos arrefecer em relação ao nosso ministério. E dessa maneira ele diz, reaviva o dom de Deus que há em ti. Você está enfraquecido? Você está esmorecido? Não se esqueça, o Espírito Santo de Deus pode acender a chama de novo e te dar a força e a motivação necessária. É isso que Paulo diz para Timóteo. Mas o segundo problema de Timóteo era a sua timidez, a sua covardia. Paulo diz no verso 7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Covardia vem por conta do medo. Quando trabalhamos para o Senhor, nós não podemos ter medo. E olha, as consequências, por sermos cristãos leais, fiéis, elas podem ser terríveis. A Bíblia diz que muitas vezes vão nos odiar, vão nos trair e vão até atentar contra a nossa própria vida por conta da nossa fé. E sabemos que estas perseguições podem levar um cristão à covardia, ao medo de viver segundo a vontade de Deus e viver até as últimas consequências. O Senhor, pela pena de um dos seus autores, aquele que escreveu a carta aos Hebreus, ele diz assim, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Há momentos na vida cristã em que precisamos resistir até o sangue, mas muitas vezes, por motivos variados, nós nos acovardamos diante das consequências por causa de viver uma vida de fé e lealdade ao Senhor.
Assim foi com Pedro, que negou 3 vezes. Assim foram com os discípulos que fugiram quando Jesus foi preso. E assim era com Timóteo, que também sentia-se um covarde, um medroso, por causa das consequências de uma vida com Deus. Mas Paulo está dizendo, Deus não nos deu esse espírito de covardia. Ele nos deu poder, amor e moderação. Não tenha medo de falar de Jesus, de viver o Evangelho, de pregar a palavra. Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. E um terceiro problema de Timóteo era a vergonha. Por isso ele diz assim, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo estava com vergonha não somente de ser um cristão, mas também de ser um seguidor do apóstolo Paulo, que estava preso por causa da sua fé. Ser amigo de alguém que é tido como criminoso, ser amigo de alguém que está preso, nós queremos ser amigos de pessoas importantes. Ora, Timóteo estava padecendo desse problema, vergonha de Paulo que estava encarcerado, vergonha de ser tido como criminoso porque era um cristão. A Bíblia diz que não podemos ter vergonha de Deus, nem vergonha do Evangelho e nem das consequências que uma vida de fé e lealdade possa trazer sobre a nossa vida. Aliás, o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 10 diz isso, que quem se envergonhar dele das suas palavras e o negar diante dos homens, também será negado diante dos anjos no céu. Por isso, nós não podemos ter vergonha do Evangelho, vergonha de sermos de Cristo, de trabalharmos e vivermos para a sua glória, honra e louvor. E por que não podemos ter vergonha? Porque ele diz aqui que Deus em Cristo nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Lembre-se daquilo que Jesus fez por você. Ele foi ao ponto de morrer na cruz do Calvário, sofrer o que sofreu e receber sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, para que pudesse nos remir do poder da morte. Tornou-nos justificados perante o seu próprio Pai e nos reconciliou com Ele. Nele nós temos a salvação por causa desta obra maravilhosa, obra de Cristo que não foi covarde, mas que bebeu até a última gota o cálice da ira de Deus, por amor a nós. Por isso, como diz um antigo hino, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Ora, se ele foi capaz de assumir a cruz em meu lugar, eu não vou dar a minha vida também por ele? Claro que sim. E assim eu não posso me envergonhar do Evangelho por causa de Cristo e da obra de Cristo. Paulo diz no verso 12 que estava sofrendo todas as coisas, mas ele não se envergonhava, diz ele, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia em que ele volta para nos buscar. E essa é a nossa esperança. Trabalhamos, sofremos se necessário for, mas perseveramos, porque sabemos que um dia Deus nos remirá de toda iniquidade, de toda corrupção e até mesmo do poder da morte. Deus nos abençoe e nos capacite para a sua obra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta palavra do Senhor que norteia a nossa vida e nos dá as motivações necessárias para vivermos para a tua glória. Nos ajude na nossa falta de fé e dá-nos, Deus, esse espírito de poder, amor e moderação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia.